Hoje nós estamos finalizando a série deste mês. Nós estamos finalizando a série Resplandecer, que é sobre a palavra do Senhor, né? Eu fico olhando para os avós, né? O Mauro e a Ana, é bom te chamar de vovô, viu, Mauro, assim? E eu quero te declarar que eu não vejo a hora de eu ser também, viu, querido? E também, cadê os pais da Silvana que estavam aí também? O pai do Edson também está aí, a mãe está aí. Deus abençoe a vida de vocês como família, viu? Por vocês estarem acompanhando os filhos e os netos, né? Glória a Deus pela vida de vocês. E é isso que a gente recebe do nosso Deus, bênçãos. A série Resplandecer, que nós ministramos durante todo o finalzinho de dezembro, começo de janeiro todo, o mês inteiro de janeiro e finalizando hoje, é uma palavra que tem a ver com a questão de você poder manifestar a glória de Deus através da tua vida. Eu trabalhei muito mais fortemente o aspecto interno desse resplandecer. O aspecto interno no significado de que, para que você possa manifestar a glória de Deus, você deve ser tocado pelo poder do Espírito Santo. Você deve se submeter a Ele para isso. Você deve ter algo que te faça ter domínio sobre você mesmo, sobre os teus pensamentos, sobre a forma de agir, sobre a tua forma de poder fazer as coisas. Deus trabalha no nosso interior, e a sua luz e o seu brilho passam a se manifestar de dentro para fora. Não existe coisa melhor do que isso. Quando o nosso interior dá um grito de alegria, às vezes no meio da tristeza, no meio de situações que nós estamos passando que são de dificuldade. O pastor Luciano Subirá, no call, que foi a nossa reunião de líderes e liderança, nos falou sobre primeiro a gente ser, e depois nós podermos fazer. E isso é importante, porque na nossa caminhada cristã, nós vamos aprendendo a ser um bom cristão. E aí nós vamos aprendendo cada vez mais fazer as coisas da forma que o Senhor deseja, do jeito que Ele quer. Ele vem trazendo um renovo para nós, com coisas novas, que Ele vai trazendo para que nós nos animemos, para que nós possamos ter um motivo especial de podermos estar acordando a cada manhã. Deus quer se manifestar através de você, amém? Amém. Eu ministrei algumas bênçãos, né, proferidas ao povo de Deus, que foram o guia para aquilo que eles iriam enfrentar em sua nova etapa para tomar posse da terra prometida. Isso foi ministrado no livro de Deuteronômio, que foi a passagem de Moisés, quando o povo já tinha peregrinado e eles iam tomar posse da terra prometida. Então Moisés chamou o povo. O livro de Deuteronômio tem um significado de repetição. Ele falou sobre todas as orientações que Deus havia dado ao povo, relembrando ao povo disso tudo, e abençoando o povo daqueles que eles iriam receber. E ele proferiu as bênçãos, e nós estamos trazendo para o ano de 2018 essas bênçãos, e eu estou ficando cada vez mais motivado, porque nós estamos vendo essas bênçãos acontecerem. Quais são as bênçãos ao longo desse tempo de 2018 que foram profetizadas sobre tua vida? As mesmas que foram daquele tempo. Prosperidade. Você pode dar amém para prosperidade na tua vida? Amém. Provisão. Você pode dar amém? Proteção. Amém. Vida. Multiplicação. E para não ficar assim, sem uma coisa mais legal ainda, descanso para você. Todas essas coisas juntas. Isso foi se repetido, né, durante algumas vezes na palavra de Deuteronômio. E hoje eu quero destacar um dos versos de Deuteronômio, que é o Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. A vida de Moisés, querido, a vida de Moisés, ela traz uma série de coisas bastante interessantes para nós aprendermos. Moisés foi um cara favorecido. Quem foi ao call,
que foi na reunião de líderes e liderança, viu a ministração sobre aquele que é favorecido por Deus. Pessoas que têm o favor de Deus. Embora nós não sejamos, às vezes, aqueles que fazem as coisas de uma forma tão perfeita que Deus fala, agora você vai receber porque é por mérito. Não. Mesmo a gente não merecendo, o Senhor vem e derrama sobre nós a sua bênção. Ele nos protege, Ele nos dá o direcionamento, Ele nos dá vida. E Moisés era um desses favorecidos. Alguém cuja graça de Deus o alcançou e trabalhou com o mais profundo do seu ser, forjando em si o caráter de Deus. Quando nós chegamos ao ponto de resplandecer, porque Deus atuou em nós, Ele transformou algo dentro de nós. Hebreus 11, 23, 27 nos diz, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Saiu do Egito e foi para o deserto. Querido, quando a gente vai para o deserto, a gente aprende algumas lições. O deserto é um lugar de transformação. Quando nós colocamos a nossa vida e passamos pelo deserto por situações que a gente sente que as coisas estão escassas, que nós não conseguimos exatamente nos apoiar naquilo que é o humano, e nós nos sentimos inseguros, nós aprendemos lições. Estar no deserto, quando Deus permite isso nas nossas vidas, muitas vezes nós estamos sendo tratados no nosso caráter, e aí é jogo duro. Quando Deus começa a agir em coisas que pegam especificamente em nós, naquilo que nós não temos de bom, normalmente a gente não gosta muito. E o deserto transformou o temperamento, por exemplo, de Moisés, que era um homem que às vezes reagia de determinadas formas, com nervosismo ou por espontaneidade, e transformou ele num homem que tinha um coração manso. Houve uma transformação pelo tempo de deserto. Moisés saiu do império, decidiu largar aquilo que o mundo estava oferecendo, e foi para o deserto, e lá ele foi tratado, em seu caráter, nas suas condições humanas. O deserto é o lugar onde nós tratamos o nosso eu. Ele pode ser uma boa escola, o deserto pode ser uma boa escola. Você pode aprender muito quando você está passando por uma situação difícil. Alguns de nós aqui, quando nós compartilhamos, ou com o líder de célula, ou comigo como pastor, ou com os outros pastores, sabem que essa questão do deserto é terrível, mas a forma que você reage, quando você está passando por situações difíceis, conta para Deus. Para o mundo, o que resolve é o resultado final, é a posição final. Você pode fazer um monte de coisas no meio do caminho, se o resultado final foi bom, eles consideram que tudo está bom. Para Deus não é assim. Para Deus, a forma que você resolve as coisas quando você está nervoso, a forma que você resolve as coisas quando você está passando por tribulações, a forma que você faz cada uma das suas atividades, é um processo e tem a ver sim. Não adianta só chegar a um resultado. O Senhor quer saber como nós estamos nos comportando. Nossas respostas no deserto, geralmente, também determinam o sucesso ou o fracasso do nosso futuro. É assim, o sucesso de como nós respondemos quando nós estamos em situações de estresse.
tenho sido muito tratado nisso, muito tratado, na minha vida pessoal, na minha vida familiar. Quem aqui já teve algum problema? Eu sei que é difícil ter, mas quem já teve algum problema na sua família, de relacionamento? É isso, quem já teve sabe o que eu estou falando, como é difícil lidar. Não é só como é difícil lidar, é como é difícil lidar com você, para que você dê um bom testemunho. Eu venho clamando ao Senhor, para que Ele dê a mim o domínio próprio, para que Ele dê sabedoria, para que hajam palavras corretas, para que haja também um entendimento do meu coração, nem da minha mente, não é? Para que eu aceite determinadas atitudes de lidar com coisas que eu não tenho domínio. E a forma que nós temos, às vezes, de reagir a essas coisas, e de responder às coisas no deserto, nós vamos pontuar em 3 itens, que seria, uma das formas, é você responder às coisas, tendo avivado o Espírito Santo dentro do teu coração. Mesmo você estando no deserto, o Espírito Santo pode estar vivo em você. Moisés foi um homem que verdadeiramente teve um encontro com Deus. Quando ele desceu do monte e viu toda a nação dançando em torno de um bezerro de ouro, ele estava resplandecendo. Não é o que está na Bíblia? Que as suas feições estavam brilhando, ele estava resplandecendo a glória de Deus. E esse homem transformou a nação. O povo adorando o bezerro, Moisés, um único homem, que estava manifestando a glória de Deus, mudou toda a história da nação. Não é assim que é para adorar, não é assim que é para fazer, e trouxe o povo para aquilo que é o caminho e a glória do Senhor. É assim que nós temos que buscar, é assim que nós temos que responder ao Senhor, permitindo que Ele altere as coisas dentro de nós, e nós possamos resplandecer, manifestando a sua glória. A outra forma de responder às coisas no deserto era aprendendo a resistir às críticas. Crítica é uma coisa muito inacreditável, né? Porque às vezes nós temos críticas, mas existem críticas que são mais difíceis de nós aceitarmos. As críticas da família. Quando alguém de fora da família te critica, é uma coisa, mas quando o teu cônjuge te critica, é difícil demais, não é não? Quem aqui já foi criticado pelo seu marido ou pela sua esposa? Deixa eu só ver. Nossa, quanta gente, meu. Pastor Arcleu, eu pensei que era só eu. Não é, tem mais gente. É muito difícil lidar com isso. Quando você é criticado por um irmão, quando você é criticado por, às vezes, um amigo próximo. Moisés teve de suportar problemas dentro da sua própria família. A crítica da sua irmã e do seu irmão por causa da sua escolha de esposa, não aceitavam e criticaram, foi difícil vencer tudo isso. Às vezes, esta é a crítica mais difícil de suportar, a da família. Eles tentaram derrubá-lo do lugar em que Deus havia trabalhado toda a vida para colocar ele nesse lugar. Então, que não sejam as críticas, sejam da família, sejam de pessoas como vizinhos, sejam de pessoas que estão ao nosso lado, que não sejam essas críticas que vão te desanimar. E eu falo porque existem as críticas que são construtivas, que nós devemos recebê-las e aprender a lidar com elas. Que a gente possa receber essas críticas e pôr em prática de uma forma que possamos estar sendo tratados e trabalhados por Deus. Amém, queridos? E as outras críticas, que são aquelas destrutivas, que são por inveja, que são por maldade, que são por falta de entendimento das coisas, que essas críticas não te derrubem, não te levem para um caminho de perdição, não te desanimem no seu caminhar. Amém, queridos? Muito bom. E outra forma que nós vimos de reação, dentro do momento em que você passa por um deserto, como Moisés passou, é permitindo que haja a transformação. Porque se nós passarmos pelo deserto e a gente fala assim, está difícil e tudo mais, mas eu não vou mudar, eu não vou permitir que Deus haja dentro de mim,
que me dê o olhar do outro, para que eu possa aprender. Se eu não me deixar transformar, eu posso, como eu falei no início, ao invés de ser uma escola que eu tenho um aprendizado, o deserto vai ser um cemitério, em que você ou eu iremos sucumbir. Nós temos que aprender no deserto. Eu quero orar nesse momento, pelo deserto que você está passando. Senhor Deus Pai, eu coloco, Senhor, o deserto aqui, Senhor, de cada um, a situação que cada um possa estar enfrentando, Deus, seja de vitória, seja de dificuldade, mas esse deserto possa ser colocado no teu altar, e que o Senhor, com teus braços fortes, Senhor, tome posse disso e conduza a nossa vida. Senhor, dá a direção, dá o caminho. Senhor, se eu não escutar a direção, se eu não ver o caminho, o Senhor me coloque nele, Senhor, me conduza até ele, para que eu não me desvie de você, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, Deus. Nós queremos declarar, Senhor, que nós sim responderemos corretamente à nossa situação de dificuldade, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Você toma posse dessa palavra? Então dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Na passagem que fala de Moisés, que está em Números 12:3, diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Moisés foi transformado, transformação. Em Mateus 11:28-30 nos diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos lembrando como nós devemos nos comportar com as coisas, e dando o exemplo pessoal dele de como nós devemos ser. E ele usa uma palavra que é lembrem-se. Lembre-se. Deuteronômio, como eu falo, é uma repetição que tem um sentido de você lembrar alguma coisa. E essa palavra, ela é escrita nesse livro 14 vezes. Lembre-se. E eu quero entregar isso para a igreja hoje. Nós estamos indo para um caminho de nós estarmos vivendo esse ano de 2018. Nós passamos já janeiro, já estamos no começo de fevereiro, e vem uma palavra de lembrança para cada um de nós. E eu vou usar alguns versículos, não vou nem projetar, se você quiser anotar, ok. E ele fala assim, só um segundo. Deuteronômio 5:15. Lembre-se que você era um escravo no Egito, e o teu Deus te tirou de lá. Nós vamos passar esse ano. Lembra de onde você saiu? Lembra onde você estava quando você se entregou para o Senhor? Lembra como foi o momento da sua entrega com Deus? Não se esqueça disso. 7:18. Lembre-se de como você foi salvo dos exércitos de Faraó, portanto não tenha medo. Ei, eu estou falando que houve épocas e houve situações em cada um de nós aqui foi atacado, ficou numa situação difícil, e o Senhor nos livrou já disso. Quem já teve livramento aqui do Senhor, levanta a sua mão. É para você não se esquecer disso. Esse é o nosso Deus que nos livra de situações. 7:18, lembre-se de como você foi salvo dos exércitos de Faraó, portanto não tenha medo. Deuteronômio 8:2, lembre-se de como Deus o conduziu no deserto. Mesmo quando nós estamos no deserto, mesmo que nós não estejamos sentindo a presença de Deus, sabe o que Ele faz?
Ele conduz a gente sem a gente perceber mesmo assim. Porque é como uma criança que às vezes você deixa brincando, ela pensa que está sozinha, mas o pai e a mãe estão de olho nela, para ver o que ela vai fazer. Aí ele manda alguma pessoa perto da pessoa e fala para você: olha, vim aqui para te falar de Deus. Tem um caminho que você às vezes pode estar tomando na sua vida, e esse caminho não é de Deus. Vem alguém para te falar: não é esse o caminho. Sabe quem são esses que vão e levam essa palavra? São aqueles que são sal e luz na vida deste mundo. Existe outra forma de nós fazermos as coisas. Existe outra forma de nós vivermos. Existe outra forma, que é uma boa notícia. Tua vida caminhará bem. Porque o Senhor reina sobre a tua vida, sobre a tua casa. O mundo está em trevas, mas sobre você raia o poder do Espírito Santo do Senhor. Amém, queridos? É assim sobre a nossa vida. Oh Deus, nós te entregamos, Senhor. Deuteronômio 8:18 diz: lembre-se do Senhor seu Deus, Ele é aquele que dá poder para ganhar riquezas. Mas eu não estou vendo nada. Creia no Senhor, Ele vai abrir porta, Ele vai abrir promoções, Ele vai abrir os caminhos no meio do ermo de todas as coisas. Também tem em Deuteronômio 9:7 falando: lembre-se de como você provocou a ira de Deus no deserto. Às vezes quando nós estamos no deserto, nós provocamos a Deus. Ele chega a ficar bravo com a gente, eu não sei porque que às vezes ele não fulmina todo mundo. Aí eu pensei nisso e ele me respondeu: porque eu sou Deus. É por isso. Mas às vezes a gente provoca a ira de Deus. Nós fazemos coisas que não devemos, e Ele está falando: ei, não se esquece que você é falho. Não esquece que você pode cair. Deuteronômio 9:27, lembre-se dos servos de Abraão, Isaque e Jacó, mantenham seus olhos fora da teimosia e da maldade e do pecado das pessoas ao seu redor. Essa é uma orientação. Eu preciso saber o seguinte: para onde vocês estão olhando? Eu sei que não é para cá, eu estou falando no seu dia a dia. Aonde você coloca seus olhos? Você aprendeu a ser uma pessoa que fica sendo uma pessoa dissimulada? Você é um jovem que não está atento às coisas de Deus e fica tentando viver a tua vida sozinho, não escuta teus pais? O que você está vivendo? Você como adulto, está se entregando para quem? Para uma pessoa que lhe faz mal e deixando a maldade dessa pessoa entrar dentro de você? A mensagem aqui é: não coloque seus olhos nisso. Você trabalha do lado de alguém que é terrível, não olha para ela, olha para o Jesus. Teu foco é esse, toma atenção nessas coisas. O Senhor tem a mão sobre a tua vida, tem um domínio sobre o bem e sobre o mal. Não são dois reinos que não estão sob o comando de Deus, porque Ele já definiu todas as coisas. O mal está debaixo dos nossos pés. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, e nada vai tocar a tua vida em nome de Jesus Cristo. Lembre-se do pão da aflição do Egito e de sua saída. Lembre-se de que você era servo e agora observe e faça os mandamentos do Senhor. Deuteronômio 24:9, lembre-se do que aconteceu com Miriam, quando murmurou e foi atingida por lepra. Se você pergunta para quem está do lado: você vive resmungando? Pergunta para a pessoa que está do lado. Pergunta aí: você vive resmungando? Não. Assim, se você vive resmungando, querido, a mensagem aqui não é muito boa para te falar. Você atrai um monte de bugiganga para cima da tua vida. Para de reclamar. Começa a ter uma atuação na tua vida sem reclamação. Não dá. É para esse ano esse negócio. Lembre-se disso. Lembre-se que você era um servo. Lembre-se, 32:7, lembre-se dos dias anteriores. O Senhor nos trouxe até aqui.
Resumindo isso, esse monte de lembre-se, eu queria fazer um apanhado para você de 4 coisas. Lembre-se de Deus na sua vida. Lembre-se da sua redenção, que Ele trouxe para a terra, para que nós pudéssemos ter alívio dos nossos pecados. Lembre-se da sua herança. Lembre-se que você é aquele que segura firme os braços, nos seus braços, os seus filhos, para conduzi-los para o lugar correto. Lembre-se dos seus inimigos, porque é importante a gente distinguir quem é amigo e quem é inimigo. Lembre-se que a sua força vem de Deus. Não menospreze as coisas do Senhor. Cada um de nós está respirando hoje, porque existe o sopro de vida do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós, amém? Deuteronômio 33, 27 nos diz assim: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Lendo esse versículo, eu lembrei de quando eu ensinei minha filha a dirigir, e foi muito gostoso, porque ela não sabia tal e tudo mais. A gente se sente todo importante como pai, para poder estar ensinando um filho a poder dar esse passo na vida. E chegou um momento que ela estava dirigindo, ela era desesperada e apavorada para pegar algumas avenidas, dirigia bem, e eu não sei quem ela puxou, deve ter sido a mãe, mas ela dirigia bem. Aí eu falei: agora tá, ela vai e pega a 23 de maio. Pai, a 23, como eu vou andar nessa avenida? Eu falei: vai e anda, entra assim, dá a seta, faz direitinho. E ela comigo do lado, ela pegou, ganhou confiança e foi, e entrou, e foi uma vitória aquele dia. Querido, eu ia mandar minha filha para o exterior, ela ia ter que dirigir em outros países, como que ia ser? Eu queria que ela tivesse essa segurança. Quando um pai faz isso, ele está apoiando o seu filho, e eles vencem barreiras que a gente não espera, que eles não esperam. Da mesma forma, é o nosso Pai Celestial. Ele põe seus braços, para que a gente possa ter segurança, de podermos estar nos apoiando naquilo que é dele. E quando nós estamos nos braços do Pai, uau! A gente entra na 23 de maio, a gente entra em outras avenidas, pega estrada, nós viajamos, nós fazemos aquilo que nós devemos fazer. Ela ganhou confiança e entrou. Quando estamos ao lado do Pai, quando estamos em seus braços, nós ganhamos força e coragem para enfrentar as barreiras desse mundo. Assim é quando nós ensinamos nossos filhos a nadar. Quem já ensinou o filho a nadar aqui? Já teve aqui 1, 2, tem alguns, né? Você tem que segurar ele ali por baixo, né? Ele fica morrendo de medo que ele vai se soltar e vai afundar, mas aí você segura e aí ele vai ganhando confiança, aí ele vai dando as braçadas dele. É assim. Nos braços do Pai, nós podemos sim ter a confiança que nós não vamos nos afogar. Nós podemos mergulhar no rio de água viva. O Salmo 139, de 1 a 6 nos diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me sento e quando eu me levanto, de que longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu a conheces, Senhor, a conhece inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe as Tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso, demais, e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Nós não sabemos o quanto Deus já toma conta da gente, fala a verdade. Está acontecendo alguma coisa super ruim para a gente, pelo nosso ponto de vista, e quando a gente passa algum tempo, a gente descobre o seguinte: o que Ele fez era para a nossa salvação, o que Ele fez era para a nossa bênção. A vida muitas vezes é um caminho cansativo pelo deserto,
Mas eu lembro que existe um Deus que está sustentando em todos os problemas que nós possamos passar. Às vezes, querido, o ataque vem de um abismo escuro, de um submundo até meio muito real para a nossa vida. Mesmo assim, os ataques que vêm do diabo, que nos deixam nervosos, tensos, eles são afastados da nossa vida quando nós estamos submissos a Deus Todo-Poderoso. Sujeitai-vos a Deus. Vou repetir, sujeitai-vos a Deus. Resiste ao inimigo, e aí ele fugirá de vós. Moisés escreveu que Deus o está sustentando com seus braços eternos. Assim eu quero reafirmar e profetizar isso para a tua vida hoje. Os braços do Pai. Os braços de Deus nos sustentam no jugo da vida e irão te sustentar em 2018. Os braços de Deus vão te sustentar em 2018. Amém. Os braços de Deus vão nos sustentar quando nós cairmos e continuarão te sustentando de tombo em tombo até você se firmar na presença dEle. Os braços de Deus nos sustentam em tempos de necessidade. Se você está com necessidade, o Senhor vai te sustentar. Ele vai levar você a um caminho de vitória. Jó foi sustentado por suportar todo o peso do ataque de Satanás. Você está recebendo um ataque sobre a tua vida, sobre a tua saúde, se apega no Senhor, porque o Senhor pode te dar o livramento, em nome de Jesus. Eu declaro vida sobre a morte, porque nós cremos num Deus que nos salva, que nos leva, Senhor, à salvação. Jacó estava nos braços de Deus para lidar com os erros do passado e os seus pecados. Muitas vezes nós somos Jacó, agimos como ele, e Deus o sustentou, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas. No caminho do cristianismo nós tropeçamos, e o Senhor, com os braços dele, vai estar ao seu lado para te sustentar. Moisés foi abraçado e suportou o seu fardo de não entrar na terra prometida. Tem alguma promessa na tua vida que não está se cumprindo? Querido, se lança nos braços do Pai. Não é porque essa promessa não está se cumprindo que você vai se sucumbir e vai desanimar. Não, nos braços do Pai, mesmo que promessas na sua vida não estejam sendo cumpridas, Ele vai te mostrar onde está a verdadeira redenção, a paz que excede todo o entendimento. Elias foi abraçado por Deus e superou o peso da sua depressão. Às vezes nós queremos ser como Deus, ser fortes como Ele, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Mas a verdade, querido, é que nós somos fracos e frágeis. Nós somos fracos e frágeis. O que a gente pode tomar posse? Seja pobre, seja rico, seja saudável, ou esteja com alguma enfermidade, se lança nos braços do Pai. Ezequiel ficou nos braços do Senhor para suportar a tristeza privada e o dever público. Se você anda triste, começa a escutar o que Deus tem para a tua vida, e haverá sim um resplandecer. Paulo foi abraçado pela graça de Deus para suportar a dor do seu espinho. Existe um momento em que às vezes a dor que nós estamos sentindo, o Senhor vai ter que permitir que ela continue ali, para que a gente não se desvie dele. Você está entendendo o que eu estou falando? Diz amém. Amém, querido. Vou pedir para você ficar de pé. Vou pedir para você agora ter um momento seu. Não se dispersa. Não se dispersa. Não fala com quem está ao seu lado. E eu quero que você busque se lançar aos braços do Pai.
Coloque-se nessa posição. Entenda que existe uma soberania de Deus sobre cada um de nós.